Olá, meu nome é Maísa, eu sou médica cirurgiã vascular e hoje no quadro Mito ou Verdade nós vamos falar sobre varizes. E vamos à primeira pergunta: utilizar salto alto provoca varizes? Verdade? Mito? Verdade parcial. O que ocorre? O uso de salto exageradamente, saltos muito altos, utilizados por várias horas ao longo do dia, pode sim agravar o quadro de varizes em pacientes que já possuem esta doença ou uma predisposição genética a esta doença. Isto não quer dizer que, se você utilizar o salto ocasionalmente ou por um curto período de tempo, você vai ter varizes. Inclusive, o salto moderado, o salto médio, aquele salto de 3 a 4 centímetros, ele é benéfico para as nossas pernas. Ele auxilia no retorno venoso. Então, o salto exagerado, o salto muito alto, aquele salto maior que 7 centímetros, 8, ele provoca uma limitação na contração da panturrilha. Esta limitação da contração da musculatura da panturrilha, ela diminui o retorno venoso. Eu não sei se vocês sabem, mas a musculatura da panturrilha é chamada também de coração periférico. Ela é responsável por bombear o sangue de volta para o coração. Então, se nós temos um salto muito alto, a nossa musculatura ela fica muito contraída e isso impede com que a gente possa caminhar adequadamente e contrair essa musculatura, então o retorno venoso fica prejudicado. Do mesmo modo, o sapato muito reto, aquela famosa sapatilha, mantém a musculatura muito retificada, muito esticada, também limita essa contração. O melhor salto para o uso no dia a dia é aquele salto pequeno, salto médio de 3 centímetros. Não sei se vocês já perceberam, mas todos os tênis de caminhada, de corrida têm um pequeno salto. Essa é a função dele. Deixar a musculatura levemente contraída para que ela possa trabalhar de uma maneira melhor e fazer um retorno venoso mais adequado. Isso ajuda a prevenir a formação de varizes. Bom, como evitar varizes? Essa é a grande pergunta que todo mundo quer saber. Primeiro, nós temos que ter em mente que a tendência genética de uma pessoa a desenvolver varizes não pode ser modificada. Não existe uma medicação que vai agir lá no DNA ou uma cirurgia que vai agir no DNA. Então, se seu pai tem, sua mãe tem, seus avós têm, existe uma probabilidade, uma tendência, uma herança familiar de que talvez você possa desenvolver varizes. O que nós podemos fazer é algumas medidas para que, se essas varizes se desenvolvam, elas se desenvolvam com menor intensidade, que sejam mais leves. Então, 3 coisas principais. A primeira, manter-se no peso ideal. O excesso de peso, a obesidade, elas agravam as varizes. Por quê? Porque elas aumentam a pressão sobre os vasos, elas diminuem o retorno venoso e faz com que desenvolvam-se mais varizes. Segundo ponto, realizar atividade física regular. Isso inclui uma atividade de força como musculação moderada e uma atividade aeróbica, como caminhada, corrida ou bicicleta. E o terceiro ponto é evitar permanecer muitas horas na mesma posição. Eu sei que é difícil para algumas pessoas que têm profissões que impedem isso, por exemplo, que ficam muitas horas de pé ou muitas horas sentado. O que nós podemos fazer nesses casos? Se você é uma balconista de loja, não pode se sentar, tem que ficar de pé, ou operadora de telemarketing, por exemplo, que não pode se levantar por muitas vezes, só fica sentada, movimentar os pés regularmente. Esse movimento do acelerador com os pés, ele contrai a musculatura da panturrilha e imita uma caminhada, e isso faz com que o retorno venoso seja melhor. Então, cada 2 horas, pezinhos embaixo da mesa, fazendo um movimento de acelerador, ou de pé mesmo, uma perna depois a outra. Estas foram as dicas do quadro Mito ou Verdade.